A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 12, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses é para os irmãos em Cristo. Paulo lembra aos irmãos que nós precisamos, a partir do momento que nós recebemos a nossa salvação em Cristo Jesus, nós precisamos desenvolvê-la. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele mesmo explica no texto. Ele vai dizer no versículo de número 14: Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, mostrando para o mundo que nós somos diferentes. Nós mostrando para o mundo que o nosso comportamento é diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, nós não podemos viver em murmuração, envolvidos em contendas. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo número 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, resplandecer o Senhor com o nosso comportamento, com a nossa vida. Nós precisamos ser como um espelho que reflete a presença do Senhor. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Por isso a importância do nosso testemunho. O nosso testemunho é o maior bem que nós temos e é a maior ferramenta de evangelismo que nós temos. Quando nós damos bons testemunhos, o nome de Jesus Cristo é glorificado. Às vezes eu fico pensando em algumas situações que acontecem na vida de crentes, pessoas, até verdadeiros servos do Senhor, mas que no momento de falta de vigilância acaba se deixando envolver com as coisas desse mundo. Isso aconteceu com vários homens de Deus, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu coisas terríveis. O próprio Paulo, o próprio Pedro, um camarada que andou com Jesus, um homem de fé, tanto que Jesus lá na frente dá uma responsabilidade a ele de cuidar da igreja. Mas esse mesmo homem nem cura Jesus, porque não vigiou. Por isso a importância de nós estarmos sempre desenvolvendo a nossa salvação, ou seja, buscando, entrando naquele processo de santificação. A Bíblia vai dizer: quem é santo, santifique-se mais. Por quê? Quando nós fazemos isso, ele vai dizer aqui no final do versículo 15, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Nós precisamos resplandecer Cristo. Nós precisamos estar sempre próximo de Cristo. Por isso a importância de nós desenvolvermos a nossa salvação. Às vezes nós sofremos por conta dos nossos erros. Há muitos fracos e doentes, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, Há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Às vezes nós não vigiamos, nos deixamos envolver com as coisas desse mundo e acabamos pagando o preço por conta das nossas escolhas e dos nossos erros. Mas a palavra de Deus
vem, através do apóstolo Paulo aos Filipenses, nos lembrar: desenvolveis a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É importante nós entendermos que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar nele. Diante da adversidade, da luta, dos problemas, há muitos cristãos que se deixam se envolver com as coisas desse mundo. Mas nós precisamos ter a convicção de que o Senhor é o nosso pastor. Ele não nos desamparará. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado. Ele tem suprido as nossas necessidades. E diante de uma escassez, Ele vai trazer a solução. Agora, precisamos esperar com paciência no Senhor, confiando e permanecer nesse processo de desenvolvimento da nossa salvação, ou seja, nesse processo de santificação, nesse processo de fortalecimento da nossa vida espiritual. E como fazer isso? Lendo a palavra de Deus, se envolvendo com as coisas de Deus, buscando a Deus em espírito e em verdade. Faça isso. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando, nos dando esse entendimento de que nós precisamos ser um luzeiro diante desse mundo pecaminoso, resplandecendo Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que Deus derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.